Flávio Dino, mais uma vez, começa na tentativa de desarmar o Brasil antes até da posse do PT. O Flávio Dino anunciou que assim que assumir como ministro da Justiça, haverá uma restrição a armas e a clubes de tiro. O futuro ministro anunciou um decreto que vai estabelecer a restrição a armas de fogo, ou seja, eles controlam as forças de segurança e desarmam a população. O socialista também mirou a artilharia na direção dos clubes de tiro, ao propor fixar horários de funcionamento para os estabelecimentos e controlar o número de frequentadores desses locais. Você já parou para imaginar por que Flávio Dino e Lula estão tão preocupados com esse grupo da população, com essa parte da população? Ele disse ao Globo que vai apresentar uma proposta de novo decreto para não ficar um vazio normatismo. Segundo ele, não basta revogar o entulho autoritário, diz ele, e desvairado que foi editado nessa área. Deve ser também colocada uma nova regulamentação no lugar. Regulamentação, essa palavra te lembra alguma coisa? Segundo o socialista, o PT quer estabelecer normas para o futuro, pondo fim ao liberou geral do governo Bolsonaro, ou seja, o direito de defesa do cidadão para Flávio Dino, comunista, é, na verdade, um liberou geral do governo Bolsonaro. Você não pode liberar para a população, tá? Você libera só para os amiguinhos dos socialistas e dos comunistas, e você sabe quem são esses amiguinhos. Além da restrição a armas, Dino revelou ainda a segunda missão dada por Lula. Ou seja, essa missão de regulamentação é do Lula, tá bom, pessoal? É a ordem do Lula. Segundo o Dino, o presidente eleito pediu maior aproximação com as polícias. Oh, meu Deus! E Lula quer ainda a mudança do atual chefe da Polícia Rodoviária Federal com um perfil mais alinhado ao PT. Essa é a luta do PT, essa é a luta dos socialistas, essa é a luta e a ordem de Luiz Inácio Lula da Silva, regulamentação total. E o povo? O povo tá aí, né? O povo tem que acordar e tem que acordar imediatamente. E não é pra briga não, pessoal. Não é pra quebradeira, não. O povo brasileiro precisa acordar e entender que a nossa luta é espiritual. Quer ouvir o cacique falando? Quer ouvir ele mandando um recado para vocês? Ele já entendeu. Ele que tá lá em Brasília, nas ruas. Ele tá dizendo pro povo brasileiro: precisamos entender que a nossa luta é espiritual e como nós temos que lutar. E, gente, não adianta o desespero, não adianta querer fazer estripulia se o Brasil não se voltar a Deus. Se o Brasil não se voltar a Deus, não tem para onde correr. O único que pode nos livrar das mãos dos nossos inimigos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E por que é que o Brasil perde tanto tempo, busca tantas outras coisas e não para para entender que Deus é o único que pode mudar a história da nossa nação. Deus é o único que pode nos dar a direção correta. Se nós buscarmos dele a direção, então, Omar, acordou pro lado errado, então, né? Acordou pro lado errado, porque quanto mais o povo mexe, mais apertado fica. Então, se a gente acordou, então vamos acordar pro lado certo. Vamos nos curvar diante de Deus. Vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos convocar o povo em uma só fé, em uma só luta. Vamos convocar o povo a entender que o nosso Deus é o único que pode libertar a nação brasileira. Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém, não. Se vocês estão pensando que Deus vai dividir a glória dele e vai libertar o Brasil para depois os homens ficarem dizendo: fomos nós fizemos, nós conquistamos, vocês estão muito enganados. É cada dia daqui para pior. Mas quando o povo brasileiro se unir em arrependimento, em quebrantamento diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados,
como nós fomos omissos com os princípios de Deus na nação brasileira, como nós negligenciamos a verdade de Deus, como nós vivemos a vida toda entregues à nossa própria vontade, aos nossos próprios modos. O Brasil pecou e continua pecando. O Brasil não se converteu aos princípios da palavra de Deus, não. O Brasil negligenciou a verdade e a justiça da palavra de Deus. Nós, cidadãos brasileiros, somos os causadores de tudo isso que está acontecendo na nação brasileira, porque nós nos omitimos quando deveríamos mostrar a verdade da palavra de Deus, negociamos os princípios da palavra de Deus, negligenciamos a justiça de Deus. Eu tenho certeza, Omar, que se o Brasil realmente estivesse buscando no lugar correto, curvado, prostrado diante de Deus, entendendo quanto pecado aconteceu nessa nação e o quanto nós permitimos que essas coisas acontecessem na nação brasileira, Deus já teria agido em favor da nação brasileira, porque isso acontecia com Israel. Eles se desviavam da verdade da palavra, começavam a viver segundo a sua própria vontade, seus próprios prazeres, negligenciavam o único Deus, porque começavam a levantar idolatria, outros deuses, adoravam a homens, serviam a estátuas feitas por mãos de homens, criavam os seus próprios deuses, criavam os seus próprios ídolos e depois eles caíam sim no juízo. Sim, o juízo de Deus vinha sobre Israel, mas Deus era muito claro que se eles se voltassem a Ele, Ele agiria e os traria de volta e traria honra sobre eles. Essa é a palavra sobre o Brasil. O Brasil precisa entender que Deus nos deu sim uma terra que mana leite e mel, mas infelizmente nós negligenciamos princípios e permitimos tantas coisas acontecerem no território brasileiro. É tempo de nos lembrarmos de tudo que feriu a verdade da palavra de Deus, de tudo que feriu a santidade de Deus na nação brasileira. Vamos olhar para dentro das nossas casas? Vamos olhar para as nossas ações e atitudes? Vamos olhar para o que nós permitimos acontecer? Quantas ideologias estavam ali enrustidas e nós muitas vezes permitimos começar a entrar dentro dos nossos lares, dentro das igrejas de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus abomina o pecado e o Brasil precisa ter esse coração quebrantado para reconhecer os seus pecados, se arrepender, pedir perdão, se humilhar diante de Deus e acabar com essa divisão do povo, essa brigaria entre o povo e nos unirmos em uma só fé, em um só espírito, levantar a adoração ao único Deus na nação brasileira, um único altar, não é altar de idolatria não é altar a outros deuses não, é o altar ao único Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Parem de levantar altares a outros deuses. Parem de orar a outros homens. Comecem hoje a entender que só existe um Deus e só existe um Senhor, e é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É a eles que nós devemos honra, glória, louvor, adoração e majestade em todo o tempo. Brasil é do Senhor Jesus e de mais ninguém. E o Brasil precisa entender isso. É tempo de arrependimento, porque senão, infelizmente, o juízo vai continuar na nação brasileira.